Queria primeiramente cumprimentar a igreja. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Eu já tive o privilégio de receber na minha casa, na minha propriedade, alguns dos jovens dessa igreja que lá estiveram passando alguns dias. Não os reconheço se estiverem presentes agora aqui, mas esta igreja é muito querida. Esta igreja nos traz recordações muito boas, porque aqui os irmãos estão sendo abençoados há vários anos com o pastor, para nós de Camanducaia, pastor Júnior, né? Porque tem o pai dele também, que é Carlos. E então, quando ele me fez esse convite, o abençoado fui eu, porque é um prazer muito grande poder estar com os irmãos. É um prazer muito grande poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus coloca no nosso coração para que nós possamos crescer juntos. Não há outro objetivo para nós estudarmos a palavra de Deus, não há outro objetivo para nós meditarmos na palavra de Deus que não seja aquele que nos leva a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu quero, desde logo, agradecer ao pastor da igreja e agradecer ao conselho por este convite que me foi feito de estar aqui. Eu me sinto honrado de estar presente aqui com os irmãos, porque a glória de Deus enche esse templo e nos traz alegria ao coração. Eu queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias para nós começarmos a nossa meditação breve nesta noite, num texto por demais conhecido, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, onde nós leremos algumas passagens, do versículo 1 até o versículo 6. Romanos 1, de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. E ainda em Gálatas, capítulo 1 também, leremos do versículo 6 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi aberta, foi lida, e neste momento, Pai, eu me coloco nas Tuas mãos e me submeto, Senhor, àquilo que Tu colocar em meu coração, para com fidelidade expor a Tua palavra, e que esta palavra, ó Deus, venha diretamente do Seu coração para o nosso coração nesta noite aqui, nesta amada igreja. Peço a Deus que Tu nos abençoe, a igreja e o pastor da igreja, para que nós possamos juntos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento das Tuas verdades eternas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, logo o pastor Carlos nos falou dessa possibilidade de estarmos aqui, numa oportunidade que chegou hoje. Eu me pus em oração, como disse o pastor, com temor e tremor, porque abrir a palavra do Senhor e pregar aos filhos do Senhor é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito maior. Eu gostaria de falar de um tema com os irmãos que tem tocado muito ao meu coração ultimamente, porque nós vivemos momentos difíceis em termos de igreja. Nós vivemos momentos difíceis em termos de sociedade. E nós vivemos tempos difíceis porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Eu sempre, quando penso nesses termos, eu olho para a oração sacerdotal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pediu ao Pai, rogou pelo povo, mas rogou também que não fôssemos tirados do mundo, mas que nos livrasse do mal. É porque que Deus, através de Jesus, seu Filho, vem dizer para nós que nós não devemos ser tirados do mundo. É porque nós somos a igreja que representa o povo de Deus aqui na terra. E essa igreja, ela tem um objetivo claro e definido na palavra para nós. É de pregar fielmente o Evangelho. Mas eu queria perguntar aos irmãos, e que cada um respondesse no mais íntimo do seu coração: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O que representa para nós dizer nós somos evangélicos? E ainda, quando nós encontrarmos com algum amigo, alguma pessoa que ainda não tem o nosso amigo que é Jesus no coração, e nós nos dispusermos a pregar a ele o Evangelho, e ele nos perguntar: mas o que é Evangelho? Como que cada um de nós estaríamos respondendo a esta pergunta? Porque hoje nós vemos muitas igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que pregam o Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Todos nós devemos responder essa pergunta, e até mesmo eu aqui na frente, mentalmente, no nosso coração, como que responderíamos esta pergunta? Guarde no mais íntimo da tua mente essa resposta, e nós vamos passear por alguns versículos, por alguns textos bíblicos, tentando nos conduzir a uma resposta que seja mais fiel e verdadeira. E oxalá, peço a Deus que confira com as respostas que cada um tem guardado na mente.
Nos textos que nós lemos, antes de tudo, quero trazer umas luzes prévias para nos iluminar o nosso caminho, nossa caminhada nessas passagens bíblicas, a fim de que nós comecemos a responder esta pergunta. Há alguns domingos, eu tive o privilégio também de estar dirigindo a escola dominical lá em Camanducaia. Foi uma experiência muito agradável, porque já havia algum tempo que eu era professor da escola dominical, mas da classe dos jovens, e naquele dia eu fui chamado também para dirigir a classe dos adultos, a classe Samuel e Dorcas, que o pastor da igreja conhece bem. Eu preciso fazer parte de alguma igreja para ser membro do corpo de Cristo? E qual igreja, se de fato nós devemos fazer parte, nós devemos ser membros da igreja? Se nós ligarmos uma televisão, um computador, um YouTube ou coisa parecida, nós teremos na nossa frente várias igrejas trazendo mensagens para nós de todos os tipos. A resposta, creio que ao nosso coração é essa: nós devemos, como corpo de Cristo, como membros deste corpo, porque o cabeça é Ele, sermos filiados, arrolados como membros de uma igreja genuinamente evangélica. E mais, a importante indagação: como entre tantas igrejas que aí estão sendo oferecidas para nós, como que nós podemos identificar a qual igreja que nós deveremos pertencer? Como que nós podemos orientar aquele nosso amigo a quem nós pregamos o evangelho, para ele se filiar a uma igreja, ter comunhão no corpo de Cristo através de uma membresia? Como que nós devemos estar? E ele vai ter muitas possibilidades, entre elas a igreja presbiteriana, a metodista e outras tantas igrejas, a batista e outras quadrangulares, outras assembleianas, pentecostais, de um modo geral. Mas a qual delas nós devemos pertencer? Que marcas esta igreja verdadeira nós devemos pertencer? E nós conversamos lá na escola dominical, que o homem convertido ao evangelho deve, sem dúvida, arrolar-se como membro de uma igreja evangélica. Chegamos também à conclusão de que, para reconhecermos uma igreja genuinamente evangélica, devemos averiguar: primeiro, esta ou aquela igreja prega fielmente a palavra de Deus? É a primeira pergunta que nós devemos ter. Segunda, tal igreja administra corretamente os sacramentos, a Santa Ceia e o batismo? Terceiro, tal igreja exerce biblicamente a disciplina eclesiástica sobre os seus membros? A igreja de Cristo deve zelar pela disciplina eclesiástica sobre os seus membros. Terceiro, esta ou aquela igreja enquadra-se perfeitamente no conceito bíblico de igreja, que é a reunião daqueles que foram chamados, convocados por Cristo, para se tornarem membros do corpo do qual Ele, Cristo, é o cabeça. Quarta, elas devem ter
Elas devem se caracterizar pelas 5 marcas apresentadas por Jesus. A igreja deve ter característica divina, deve ser de propriedade exclusiva do dono, que é Jesus, composta por membros que reconhecem Jesus como seu único mediador entre Deus e os homens, e ela deve ser indestrutível. As portas do inferno não prevalecerão contra elas. 5º, elas ainda devem reconhecer as Escrituras como única regra de fé e prática. Às vezes, muitas das igrejas reconhecem as Escrituras como única regra de fé, mas não praticam. É uma condição necessária que nós avancemos, não só pela fé, mas pela prática, na vivência do Evangelho, no meio em que nós estamos, na nossa casa, na sociedade, no nosso trabalho e principalmente dentro da própria igreja. Porque quando nós estamos dentro do templo, nós estamos reunidos sob a liderança do nosso cabeça, que é Cristo. E ainda, esta igreja deve reconhecer a soberania de Deus, o poder supremo de Deus sobre nossas vidas. E esse poder supremo das nossas vidas, através de Deus em nosso coração, é algo tão extraordinário que às vezes nós não entendemos por que Deus permite determinadas coisas acontecerem nas nossas vidas. Ele permite porque Ele é soberano. E Ele permite porque nós somos filhos. Ele sabe até onde pode nos provar, até onde pode nos levar, até onde nós seremos abençoados por aquele fato, aquele acontecimento. Porque Ele nos ama acima de tudo. E também, esta igreja deve reconhecer o sacerdócio universal de todos os crentes. São marcas que nós devemos olhar para que nós possamos indicar para o recém-convertido, para aquele nosso irmão que ainda não tem um compromisso sério com a igreja. Olha, você deve procurar uma igreja com estas características, com estas bandeiras que estão sendo colocadas aqui. Nós lemos há pouco, no primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nessa carta aos crentes de Roma, no trecho lido, o apóstolo dos gentios, lembre-se que o apóstolo dos gentios é uma das coisas que foi necessária para que o evangelho chegasse a nós, aqui, gentios. O apóstolo dos gentios se apresenta a toda a congregação primeiro como servo. E lá no original diz doulos, que é escravo, servo. Depois ele se apresenta como alguém que fora chamado. Nós somos chamados para pertencer ao corpo de Cristo. Para ser apóstolo ele foi chamado. E alguém que foi separado, não só chamado, mas Paulo foi separado para o evangelho de Deus. Esse evangelho que nos tempos eternos foi prometido por Deus e transmitido à humanidade através dos profetas nas Sagradas Escrituras, como o próprio Paulo fala no texto que nós lemos. Assim, meus irmãos, postas essas premissas, vamos prosseguir com a nossa meditação nesta noite, em busca da resposta que vale infinitamente mais do que a pergunta de $1 milhão. Porque a resposta correta a esta pergunta nos resultará numa vida eternamente feliz com o Senhor na glória. Para tanto, convido primeiramente que abram também suas Bíblias e acompanhem dos versículos 1 ao 3 que nós lemos já em Romanos.
entre outras passagens que vamos estar lendo. Peço que mantenham as respostas que vocês fizeram na sua mente, mantenham ela bem guardada, e com o andar da nossa mensagem, que vem do trono de Deus, através desse pobre instrumento que aqui está colocado nas mãos do Senhor, vocês possam estar conferindo aquela resposta, se esta resposta tem embasamento bíblico. O que é o Evangelho? Tenho sempre, portanto, essa pergunta. Se ao final desse culto, a essência da resposta dada por cada um dos presentes e guardada em cada uma das vossas mentes, não conferir, não estiver de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos revela, misericórdia. É hora oportuna de você, meu querido irmão, minha querida irmã, voltar às Sagradas Escrituras e aprender cada vez mais dela. Vamos caminhar juntos na busca desta resposta. Voltando à leitura que foi feita em Romanos, podemos ver que ele, Paulo, foi chamado pelo Senhor Jesus, lá na estrada de Damasco, pelo seu próprio nome. Ele sabia o nome de Paulo. Na época era Saulo, depois ele foi transformado em Paulo, para ser apóstolo. Ele já chamou para ser apóstolo, tinha uma missão. E quando você, meu irmão, é chamado para ser filho de Deus, para ser arrolado como membro de uma igreja, para ter o Senhor Jesus como seu Senhor, Ele chama cada um de nós para uma missão. A missão de Paulo foi a de ser apóstolo, que significa enviado. E nós também somos apóstolos nesse sentido, porque nós vivemos num mundo cheio de aflições. Nós vivemos num mundo que carece da graça de Deus, e por isso nós somos enviados a esse mundo, como o apóstolo Paulo o foi, para ser o pregador do Evangelho de Deus aos gentios. Esses gentios é uma questão bastante interessante, porque, na verdade, havia duas classes de pessoas: aqueles que eram os donos da promessa e aqueles que eram povos. Tanto é que, quando mais à frente nós vamos ver, quando João chega e convida a todos para se arrepender e serem batizados, foi o maior escândalo entre a igreja de então. Porque como um judeu, um fariseu, um saduceu, um escriba, homens da igreja, vindos da raiz de Abraão, Isaque e Jacó, precisaria arrepender-se e banhar-se. Batismo significa banhar-se, purificar-se. E Paulo, que foi chamado para isso, ele traz para nós que aos gentios ele levou a mesma mensagem, a mensagem que nós devemos nos arrepender e sermos batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O Evangelho de Deus então chegou até nós, graças a Paulo, o apóstolo dos gentios. Mais uma pergunta: a quantos irmãos de sangue, amigos de trabalho, colegas de escola, você já trouxe e levou esse Evangelho de Cristo e os trouxe para a igreja? Isso não é um privilégio muito grande ser crente, mas é uma obrigação maior de fazer discípulos. Pela graça nós somos salvos em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
é dom, é presente. Então nós devemos distribuir também esse presente a outras pessoas. Exclusividade tão só na descendência carnal de Abraão, Isaque e Jacó. E é Paulo mesmo que afirma que foi chamado para ser apóstolo, ou seja, ele foi separado, ele foi ordenado, ele foi comprado por Cristo e consagrados por Ele para o quê? Separado para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho de Deus. Nós lemos isso no versículo 1 do capítulo 1. Eu gosto muito dos ensinos de um pastor que já nos deixou. Eu até já passei algumas coisas para o reverendo Carlos. Eu gosto muito do pastor Richard Charles Sproul, o R.C. Sproul, né? Que já foi, portanto, no final de 2019, levado à glória. Ele tem feito disseminar, segundo o reverendo Charles Sproul, que já foi levado à glória, o que a grande maioria das igrejas nos Estados Unidos e aqui no Brasil não é diferente, que as igrejas têm feito é disseminar inverdades a respeito do Evangelho, usando a Bíblia como pretexto para justificarem seus ensinamentos sobre o Evangelho totalmente afastado da palavra de Deus. Há igrejas, meus irmãos, por aí, que consagram, inclusive, o suor do rosto limpado com um lenço do seu apóstolo. Há igrejas por aí que estão mais preocupadas com o aqui e o agora. Não muito tempo atrás eu tive o desprazer de ver um carro de som circulando pelas ruas de Camanducaia e a alto e bom som conclamando que a todos quantos estivessem carregados de dívida, com cheques preso no banco ou coisa parecida, com as promissórias vencidas, com as dívidas, que fosse a igreja tal, levasse a sua comprovação de dívida, que nós iríamos orar, vamos orar, e você será libertado de todas essas dívidas. Você não terá que pagar essas dívidas. O Evangelho que não é do nosso Senhor Jesus. A Bíblia nunca ensinou o crente a ser caloteiro. A Bíblia nunca ensinou a crente algum gastar mais do que tem. A Bíblia ensinou a nós e ensina a nós que nós devemos estar contente com aquilo que possuímos e darmos graças a Deus pelo que possuímos, e também nos orienta a sermos previdentes com o futuro, porque se você não for previdente, iniciar qualquer obra e tiver que parar no meio da obra porque faltou elementos para que você continuasse, você vai passar vergonha. Então a Bíblia nos ensina a ser previdentes e ensina a nós sermos controlados, para nós não passarmos vergonha de recebermos o cobrador na nossa porta. A Bíblia não ensina que, olha, você, quando você estiver bem quebrado financeiramente, venha na igreja. Nós vamos fazer um passe de mágica e você estará livre de todas essas dívidas. Você vai ver como vai melhorar a sua vida. Então, as igrejas do Brasil não diferem muito das igrejas americanas. Mas, ao final, o que é biblicamente o Evangelho? É isso que nos interessa nessa noite. E de quem é esse Evangelho? E que Evangelho é esse?
é a boa notícia da instalação do reino de Deus na terra. Quando que foi instalado o reino de Deus na terra? E para nós caminharmos mais um pouco, podemos desde logo afirmar que o Evangelho não promete riquezas materiais. Ele não se coaduna com shows espetaculares de milagres em rede nacional. O próprio Jesus recomendava àqueles que foram beneficiados por muitos de seus milagres que nada dissesse a ninguém, a não ser que procurasse ao profeta, ao sacerdote, para que ele visse, no caso da lepra, que ele havia sido restaurado da lepra e fosse reintegrado à sociedade. O Evangelho de Deus, meus irmãos, em nossas vidas, garante uma herança muito maior do que qualquer herança que nós possamos conquistar ou deixar aqui na terra. Uma herança eterna na presença do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, elevado e que está em glória. O Evangelho de Deus implica que nós recebamos o seu Filho Jesus como único e suficiente Salvador, como único caminho que nos leva a Deus, como único que é a verdade encarnada e o único que nos pode dar vida eterna e vida em abundância, nos afastando do pecado, pois assim os últimos profetas do Velho, o último profeta do Velho Testamento, que foi João Batista. Uma vez eu falei que o último profeta do Velho Testamento era João Batista, eu fui corrigido. Não, ele está no Novo Testamento. Não. Ele está na parte da Bíblia onde está registrado os livros do Novo Testamento. Mas João foi o precursor de Cristo, ou seja, ele veio antes de Cristo nascer para preparar o caminho do Senhor. Por isso, ele foi o último dos profetas do Velho Testamento e foi um grande profeta. Mas diz que o menor entre nós poderá ser maior ainda que João Batista, lá na glória, pela graça de Deus. Percebo que nós estamos andando dentro da palavra do Senhor e falando que esse João Batista, testemunhando sobre Jesus, ao vê-lo se aproximando, ele estava lá no Rio Jordão, diz o pastor Spru, mas ele era presbiteriano, estava lá no Rio Jordão batizando. E quando ele vê alguém chegando, ele para e exclama, em voz alta, dizendo que somente ele tinha poder para nos livrar da escravidão do pecado, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho que nós devemos pregar, o Evangelho que nós devemos viver, ele deve ser definido como o Evangelho que prega a vida do Cordeiro de Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que prega fielmente a palavra de Deus para conduzir-nos pelo caminho das veredas da vida eterna do nosso Senhor. Este é o Evangelho verdadeiro, que não promete realizações de aqui e agora, promete realizações no porvir, como Jesus. O machado, João 21, 29 diz, o machado, quando Cristo nasceu, o machado já está posto à raiz das árvores. Nós somos as árvores, nós temos raízes. E toda árvore que não der fruto, esse machado a corta e lança ao fogo para ser queimada.
Essa era a pregação, era o teor da pregação de João Batista. Esse é o evangelho que João pregava, o evangelho do nosso Senhor e Salvador. Por isso, o precursor do Senhor Jesus pregava em tempo que era tempo de arrependimento. Nós somos carnais, nós somos pecadores, nós somos justificados em Cristo, mas nós continuamos nesse mundo tenebroso e nós pecamos. Mas ele diz para nós nos arrependermos, porque nós temos diante de Deus um advogado que não cobra honorários, um advogado que só pega causas justas, e ele é fiel e justo para ser o nosso advogado diante de Deus, para que Deus nos olhe através do seu espectro e não do nosso. Ele olha para nós, mas vê primeiramente o seu Filho Jesus. E é no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado que nós conseguimos nos apresentar dignamente na presença de Deus. Então o Evangelho, que alguém perguntar para nós o que é o Evangelho, é o Evangelho do arrependimento, é o Evangelho da morte vicária de Cristo na cruz, mas principalmente o Evangelho da ressurreição de Cristo dentre os mortos, a primícia daqueles que dormem. Paulo diz: olha, se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé e nós seríamos os mais infelizes dos homens. Assim, meus irmãos, nós estamos nos preparando para recebermos e participarmos do memorial, o memorial da morte e da ressurreição do Senhor. O reino de Deus foi implantado na terra com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Deus é o povo de Deus, que foram remidos através do sangue remidor de Cristo. E esse Cristo não deixou órfãos, porque se ele permanecesse lá no túmulo, era vã a nossa fé. Hoje nós vamos ter o privilégio, mais uma vez, de estarmos rememorando o sacrifício vicário de Cristo, mas também anunciando que ele voltará para instaurar em definitivo. Ele iniciou lá no nascimento, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, o Deus encarnado. Mas ele vai ser concretizado com a volta gloriosa do Senhor nas nuvens, para resgatar a sua igreja gloriosa e santa, para que juntos possamos com ele nas nuvens participarmos da glória eterna no tabernáculo de Deus, que é a morada final de todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Oxalá, meus irmãos, as respostas de cada um guardadas na mente confiram com o que a Bíblia nos ensina. Amém?